Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo do sistema da HM63. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o StreamSN, a diferença do protocolo ArtNet para o StreamSN. Então, recentemente eu postei um vídeo no sistema da HM63 mostrando a parte de como usar as configurações e também mostrando na prática funcionando. Então eu vou fazer o mesmo processo dentro do sistema da HM63, tá? Eu vou mostrar como usar, como configurar e a gente também vai mostrar aqui funcionando, que é o que mais interessa, né? A gente poder mostrar na prática funcionar, tá? Então vamos lá, deixa eu destravar aqui o meu sistema e a gente vai para mais um projeto, mais um DVD feito no sistema da HM63, tá? A gente vai estar fazendo esse DVD, eu vou estar passando mais vídeos mostrando, tá? Essa parte eu vou mostrar lá no real como a gente está usando o streaming, tá? Então a gente vai para esse projeto em timecode no sistema da HM63, tá? Então vamos lá mostrar a parte aqui, tá? De configuração, de entendimento sobre o streaming, tá? Então vamos aqui. Então são vários conteúdos que a gente tem na internet falando sobre o StreamSN, porém o que eu vou falar, o que eu vou mostrar também, não dessa maneira. Se você pesquisar aí no YouTube, você não vai ver um vídeo mostrando as configurações de como usar no sistema da HMA2 e também no sistema da HMA3, é o que interessa, a gente poder entender e também poder fazer funcionar, tá? Então eu tinha essa dúvida, né? A diferença do protocolo ArtNet para o StreamSN, porque lá fora se usa mais e aqui no Brasil a gente usa mais o sistema protocolo ArtNet, tá? Então os dois sistemas se parecem porque a gente tem a possibilidade de ter mais portas físicas, tá? Através de um cabo de rede, a gente tem essa possibilidade de ter mais universos, né? Mais portas físicas. Então eu vou pegar a anotação que eu tenho aqui, só para vocês poderem ver a diferença de um protocolo para o outro, tá? Então vamos lá, ArtNet. 32.768 universos. Isso é o que o ArtNet tem a possibilidade de ter de universos de portas físicas, tá? Já o StreamSN, a gente já quase que dobra, né? Aliás, dobra, né? 63.999 universos. Então, a gente tem essa possibilidade de ter essas portas físicas, 63.999 universos de DMX, tá? Então vamos aqui pegar, então hoje eu tenho essa resposta, porque se usa mais lá fora, né, o StreamSN, e aqui no Brasil a gente usa mais o sistema ArtNet, mas eu já vou, mesmo no sistema pequeno, eu vou estar usando o Stream e eu vou estar mostrando no dia do DVD, né, na passagem de luz, eu vou estar mostrando essas configurações no real lá, tá? Para quem quiser me acompanhar aí, pode estar vendo como é que funciona, tá? Então vamos aqui. Então, o que é o ACN, né? Então, Architecture for Control Network. Vou ler daqui para cá só para gente. Particularmente, se usa para aplicações, para performance ao vivo, em larga escala de instalações. Então, essa é a diferença do ArtNet para o StreamSN. Quando a gente vai para uma escala maior de instalação, você precisa de um gerenciamento da rede, de um gerenciamento de switches, igual foi feito nesse ano de 2022 em Barretos. Então, a primeira vez que se usa, né, vou falar de mim, primeira vez que eu uso o StreamSN no real, primeira vez. São 10 edições, 10 anos eu dando suporte em Barretos, a primeira vez que a gente usou, tá? Então, o crédito todo para o Nilson Barros, tá? O Xuxa, que foi o responsável pelo gerenciamento da rede em StreamSN
do Festival de Barretos de 2022, tá? Então essa é a diferença. Quando a gente vai para uma escala maior de instalação, de gerenciamento, se usa o StreamSN, é recomendado, tá? Por isso que lá fora se usa mais do que aqui no Brasil, tá? Vamos lá, mais aqui. Vamos falar aqui sobre os IPs, né? O modo de conexão, depois eu vou mostrar dentro do software da HDMA, tá? Então a gente tem o Unicast, então o próprio nome diz, único, então a gente gerencia para um determinado periférico, para uma determinada rede, então isso aqui é o mais recomendável, não que os outros não funcionem, mas quando você vai para um gerenciamento, sempre a recomendação é usar em Unicast, tá? A gente tem Broadcast, então aqui no Broadcast ele manda o sinal para vários, vamos dizer, periféricos ou ArtNets. E outro que é um diferente do ArtNet, então no ArtNet a gente usa Unicast e Broadcast e Alto. São os três modos de configuração: Alto, Broadcast, Unicast. Já para o sistema StreamSN, a gente vai usar, né, o Unicast e o Multicast. Então, o Multicast ele tem uma particularidade que você pode fazer grupos de periféricos, mas aqui já precisa de um gerenciamento, de ter um switch gerenciável para você ter esse recurso, tá? Quando a gente não tem, ele vai funcionar na rede como um broadcast ou como alto. Ele vai automaticamente ler os IPs que estão na rede, tá? Eu vou explicar com mais detalhes quando a gente estiver lá no software, né, dentro do sistema da HDMA3, tá? Mas são esses três faixas de IP e modos, né, que a gente pode estar usando. Unicast, Broadcast, Unicast e Broadcast para ArtNet, Unicast e Multicast para Streaming ACN, ok? Então vamos aqui para dentro do software e a gente vai começar a mostrar, tá? Então, para quem está iniciando, então eu gosto sempre de ressaltar, então para quem vai migrar do sistema da HDMA2 para o sistema da HDMA3, ou para quem já vai fazer já essa ponte direta para o sistema da 3, tá? Então a gente vai vir aqui, eu estou conectado, tá? Eu estou usando uma comando Wing aqui, então eu estou usando fisicamente, só que eu vou tocar na tela para mostrar, principalmente para quem vai iniciar. Tecla aqui, engrenagem. Se você tivesse no console físico, tecla menu, tá? Então eu vou clicar. E agora eu vou para, primeiramente, deixa eu só trazer a atenção aqui. Então eu vou mostrar a configuração, tá? Do que precisa ser feito no sistema da HDMA3 e também na ArtNet. E depois a gente vai para um segundo vídeo que eu só vou mostrar assim, a parte real funcionando, tá? É um outro vídeo que eu vou estar fazendo bem mais simples, tá? Então, aqui no menu, Network. E uma coisa interessante do sistema da 3, eu já venho falando para quem já me acompanha, a mesa se torna cada vez mais intuitiva, mais simples, tá? Eu estou conectado, tá? Eu vou sair aqui da conexão, da sessão, tá? Então eu saí da minha sessão e agora eu vou desplugar meu cabo de rede, tá? Eu estou em rede, plugado na ArtNet, vindo para o meu PC. Só que eu vou desplugar aqui agora para me mostrar uma... Então tem muita gente que vai começar, vai ter essa dúvida que no sistema da 2 é diferente, tá? Então, a hora que vocês viram, automaticamente aqui no IP, no IP, tá? Eu vou criar a minha sessão, ele cria a sessão, tá? Tá criada a sessão, porém, como não tem um cabo espetado, ele vai estar nessa tarja vermelha, tá? Então, muita gente vai ter essa dúvida, o cara vai perguntar, nossa, eu estou conectado, estou criado uma sessão com esse IP, 192.168.1.49, e mesmo assim, aqui no network está vermelho.
Está vermelho justamente por causa que eu não tenho um cabo espetado. Então, no IP. Tá? Depois eu vou espetar só para mostrar. Tá? Então, isso aqui é só para a gente trazer. Então, vamos lá, a explicação. Vou trazer aqui essa tela. Então, vamos lá, galera. Astnet. A gente trabalha com IP de classe A. Tá? Então, se você assistiu o vídeo do sistema da 2, eu estava falando disso lá no sistema da 2, mas vou ressaltar aqui também no sistema da 3, tá? Só para a gente poder entender. Então, para a Artnet, a gente vai trabalhar com classe A, que é o 255.0.0.0. Então, a MA, os Artnets, isso aí é um padrão que se adotou, tá? A gente trabalha com 2 ou 10. Os dois vão funcionar, tá? Para o sistema da 2, a gente trabalha com o Meso 2, tá? E outros sistemas, né, como o ROG, então eu vou falar que eu conheço, trabalha com IP 10, tá? Então aqui, primeiro o número 2, e essas três casas eu posso alterar elas de 0 a 255 decimais. Então eu posso colocar qualquer valor aqui nessas três casas, mantendo a minha casa, né? Então aqui é 2, 0, 0, final diferente ou as três casas, tá? Então quando eu tenho mais de um periférico na rede, sempre o final ou consoles, tá? Eu preciso ter finais diferentes. Se eu tenho finais iguais, vai haver colisão, tá? Isso é uma coisa, é uma regra, tá? Básica, mas eu gosto sempre de estar pontuando e estar falando, tá? Então, nessas três casas a gente pode alternar, tá? Vamos lá. O streaming ACN trabalha com o IP de classe C, que é o mesmo IP de MA-NET. Então, uma das coisas que eu achei super interessante, tá? Eu vou até falar assim, da minha experiência que eu tive lá em Barretos, tá? Então, o IP 255, 255, 2550. Isso é a máscara, tá? Quando você configura IP 200 alguma coisa, mudando, você pode mudar os três números, e você configura a máscara de rede, automaticamente ela vai dar esse valor, tá? 25500. Quando a gente configura para IP de MANET, a gente configura 192, 168, 0, e outro final, o número também você pode alternar esse final. E quando você vai configurar a máscara de rede, automaticamente ela configura para 255, 255. Então, para mim trabalhar em streaming, eu vou usar o IP de classe C. Se eu tiver IP de classe A, não tem conexão, tá? Você não vai conseguir funcionar, tá? Porque às vezes existe uma conexão dentro da mesma máquina, tá? Isso para Resolume, para o ISUIG, então a gente consegue conectar em Artnet e em Stream SN, mas para funcionar no real, uma Artnet é diferente, tá? Eu vou mostrar aqui. Então, 192, 168, 0. Então, aqui a gente tem a possibilidade de alterar essas duas últimas casas, tá? Você pode alterar as últimas duas casas. É mais comum se alterar a última, que é o mais usado, mas existe a possibilidade de você alterar também essa casa também, que eu vou mostrar o que eu estou usando, né? Eu alterei também essa casa, tá? Então, lembrando, se eu tenho mais de um console em rede, se eu tenho mais de um periférico de Artnet em rede, os números, principalmente os finais, precisam ser diferentes, tá? Então, vamos aqui agora para dentro do sistema. E agora eu vou espetar o meu cabo de rede, tá? Só para mostrar para vocês. Então, uma coisa que eu achei bem interessante. Isso aqui já tem várias, as versões anteriores eram assim também, tá? Então, eu espetei. E ele já vai reconhecer. Então, pode ver que ele já reconheceu o meu IP, tá? Já se conectou. Então, eu vou até sair aqui de novo, tirar a sessão. Então, eu estou sem sessão. Então, aqui vai mostrar quando eu estou em sessão. Então, está na cor vermelha, tá? A minha rede. Quando eu crio uma sessão, ela vai ficar na cor, vamos dizer que na cor branca ou cinza, tá?
e agora o IP que eu coloquei no meu PC, tá? Então esse foi o IP de configuração do meu PC, 192.168.149. Esse é meu IP. Então, para me conectar em Stream ACN, é o mesmo classe de IP do MANET, que é a classe C. Beleza? Então, esse é o primeiro passo. Então, aqui também eu consigo ver, tá? Então, My Interface, eu consigo gerenciar os IPs que eu tenho na minha rede, né? Então, se eu tivesse nos consoles, eu poderia, tá? Então, trabalhando com essa faixa de IP, o que acontece lá no real, no console? Estou falando de console agora, tá? Então, lá em Barretos, qual que era o diferencial? Em vez de eu usar a porta de ArtNet, que é a porta 2 de Ethernet atrás da mesa, então a gente tem duas portas de rede, a porta 1, tudo para quê? Tudo classe C, tudo que é da MA, então a gente pluga na porta 1. ArtNet, porta 2. Então, o stream lá, a gente usou tudo na porta 1, porque é a mesma classe de IP que a MA usa, classe C. Então, essa é uma coisa que eu achei diferente. Interessante, que eu não precisaria usar duas portas de rede, eu estaria usando tudo na porta número 1. Tá? Vamos aqui agora, vou fechar. Tecla menu, né, ou engrenagem, canto superior esquerdo, ou fisicamente na mesa, tecla menu, gero pop-up. E agora aqui eu venho em DMX protocolo, então é diferente, né? Então a galera me pergunta, o sistema da HDMA2 é diferente do sistema da HDMA3? Sim, é diferente, claro que é, tá? Vou clicar. Então, primeiramente eu vou mostrar em ArtNet, tá? Que eu não vou estar usando o protocolo ArtNet, então eu estou aqui, não estou criado nenhuma sessão, não estou, a minha saída não está habilitada, não tenho IP, então eu vou para o Streaming ACN. São duas maneiras de usar o Streaming. Eu vou até desligar aqui, eu vou, para a gente poder fazer, tá? Eu vou até criar um outro, e a gente vai criar aqui, deixa eu deletar esse aqui, tirar, deixa eu voltar do zero para a gente mostrar essa configuração. Então eu vou deletar esse cara aqui, Unicast. A gente vai usar o Output Multicast, que é automático, tá? Funciona também. Então a gente tem Output Multicast, Output Unicast. Entrada Multicast, entrada Unicast. Qual a diferença? Então a gente teria uma conexão automática. Ele automaticamente vai reconhecer os IPs que estão na rede. Mas o que pode acontecer? Quando eu tenho uma escala grande de periférico, pode haver confusão, né? Principalmente se eu for lá endereçar um IP de ArtNet errado, ele vai se confundir e vai começar a dar problema na rede. Esse quando eu tenho muita coisa. Recomendável, não estou falando que não possa usar, tá? É não usar o multicast. Se você tiver muito periférico de ArtNet, duas. Então, lá em Barretos, a gente usou mais de 10 ArtNets da Schaubert, tá? Então, por isso, a recomendação que seria Unicast a melhor maneira. É o recomendável, tá? Então, aqui no caso, quando eu estou Output Multicast, ele automaticamente reconhece o IP que está na rede, tá? Eu vou conectar aqui. Primeiro, deixa eu mudar aqui, local universo. Outra coisa que é diferente, tá? É a parte de endereçamento de universo. Já é diferente da ArtNet. Eu vou mostrar também lá na ArtNet da HPL, a Delta 8, tá? Mas aqui eu já vou configurar. Então, universo 1, ou seja, ele vai começar no universo 1. A monte é a quantidade de universos. Então, no caso aqui, eu estou usando um periférico, um ArtNet Delta 8. Então, ou seja, eu tenho 8 saídas, 8 portas físicas de DMX. Então, eu poderia... Eu sempre coloco mais, então, porque às vezes você pode estar com mais periféricos e você esquecer no amount aqui de quantidade, você... Então, exemplo, eu vou colocar aqui 20, só como exemplo, tá? E agora, eu vou dar um enable aqui, pronto. Vou buscar meu IP, para me usar o streaming, é classe C, 192.168.149.
49 e vou habilitar a minha saída. Feito isso, automaticamente já vai funcionar no real, tá? Depois eu vou mostrar o vídeo funcionando aqui para vocês verem que funciona de verdade. Então é isso, tá? A parte do sistema dentro da GrameA3, o que precisa ser feito é isso. O que pode acontecer? Eu vou orientar que às vezes vai conectar e não vai funcionar. Às vezes não vai. Por quê? Às vezes você vai precisar desligar o periférico, tá? A ArtNet, e ligar novamente para ela reconhecer. Se tiver algum problema de conexão, tá? Pode acontecer. Eu fazendo os testes aqui, aconteceu. Então eu fui lá, desliguei e liguei a minha ArtNet novamente, voltou a funcionar, tá? Estou orientando, um dos diferenciais para quem é aluno do nosso curso é essa parte do suporte, tá? Então a gente tem um diferencial. Então para quem já conhece nosso trabalho, sabe desse diferencial no atendimento, né? Quando eu estou fazendo festivais e também dentro dos cursos presenciais e online. Você tem um suporte diferenciado, tá? Então eu passo a minha experiência do mundo real e eu consigo passar essa experiência para quem está nos nossos cursos presenciais e online, tá? Então essa é a parte de configuração, tá? Eu vou até sair aqui novamente, porque a gente tem uma macro, tá? Então eu vou disponibilizar essas macros. São duas macros que você faz isso via macro. Você habilita a saída de ArtNet com a macro, tá? Depois eu vou mostrar fazendo isso, tá? Agora a gente precisa fazer a configuração da ArtNet. Cada ArtNet vai ter um tipo de configuração, tá? Então cada fabricante vai ter um tipo de configuração. Então eu vou aqui no meu servidor de internet e vou estar digitando o IP da minha DeltaNet 8, que é 192, que eu mudei, né? Por padrão, ele viria com IP de ArtNet 2, 0, 0 e algum número, ou as três casas 00, qualquer valor. Então esse é o IP que eu configurei e vou entrar na minha ArtNet. Então aqui está as configurações da ArtNet. Então cada ArtNet vai ter sua própria configuração. Então, endereço de IP, classe C, 192, 168, 177. Máscara de rede, 255, 255, 2550. Então, aqui no caso, eu não consigo conectar em ArtNet, protocolo ArtNet, só em streaming ACN. Beleza? Agora vamos aqui, fiz essa alteração, vou para a parte dos nodes. Então, node 1, node 2. Então, ele tem um bloco de 4 portas físicas de DMX, então 4, 4, então são 8. Então, vamos aqui, node 1, e aqui eu vou configurar as minhas portas. Então, todo o ArtNet, nem todo, né? Eu tenho um ArtNet aqui que não me permite usar o Stream ACN. Ele é simples, eu só consigo usar o protocolo ArtNet. Já aqui no caso, não. Então, a diferença do ArtNet para o Stream ACN nos universos. Então, o Stream ACN vai começar por padrão no universo 1. Já o ArtNet, então, se eu quero endereçar para o 1, na ArtNet é 0. Então, isso aí é uma coisa também, uma regra básica, mas eu quero só mostrar que é diferente, tá? Então, se você colocasse 0 aqui, você não teria um resultado, né, no real satisfatório. Então, habilitei meu Stream ACN, universo 1, ok, e os outros as mesmas coisas. Então, por padrão, 1, 2, 3, 4, no Node 2, 5, 6, 7, 8. Meus 8 universos, 8 saídas estão habilitados. Vou só abrir aqui a oitava. Então, habilitei meu streaming e fui lá, reenderecei a minha porta, meu universo, confirmei. Aí eu só tenho que salvar. E também eu acabei de adquirir um Delta, né, aliás, um Shalvet, o que a gente usou em Barretos. Então, depois eu vou estar mostrando a configuração feita
Então tem diferença porque o Calvert, ele tem o display já, então esse, no caso, o da HPL não, eu preciso entrar no servidor e estar endereçando. Já quando eu tenho um LCD, né, então deixa eu só mostrar aqui para o ArtNet, Calvert, tá? Então assim a gente já tem as configurações no display, no LCD, então aqui você não vai precisar acessar, então você teria que ter um cabo de rede no seu computador e na sua servidor de internet e abrir o software do equipamento. Então, quando a gente tem um ArtNet que já tem no LCD, você faz essas configurações que eu acabei de mostrar aqui no Delta 8 Net, né? Essas configurações no próprio periférico de ArtNet. Então, essa é a diferença, tá? Depois eu vou estar mostrando algumas coisas, algumas particularidades desse ArtNet, tá? Então, no dia do DVD a gente vai estar usando o Calvert e também vai estar usando também o da HPL, tá? Então vamos para dentro do software aqui. Deixa eu só mostrar como é que funciona a macro. E essa macro vai estar disponível para fazer download gratuitamente, tá? Eu tenho, na realidade, são 3 macros, tá? Então, a macro que habilita a saída de ArtNet e a macro que habilita a saída de streaming ACN. Então, no caso, eu só vou abrir aqui a macro. Tem um vídeo também mostrando passo a passo a construção dessa macro, tá? O que você precisa fazer, se quiser assistir, está no meu canal do YouTube, é outro vídeo, tá? Então, aqui no caso, eu estou configurando a quantidade de saídas de portas físicas de universo para 50, tá? Eu vou lá mostrar novamente. Então, menu, DMX protocolo. Então, aqui pode ver que eu estou com 20. Eu vou até mudar aqui para 1. Eu vou tirar aqui. Então, estou desabilitando a Enable Output. E eu vou lá executar a minha macro. Então, eu vou vir cá, Streaming Enable Output. Já automaticamente. Então, já está aqui funcionando. Quando ela fica piscando, tá, galera? Assim, no sistema da 3. Então, você pode ver que o streaming fica piscando na cor verde e branca, porque está habilitado, tá? Está enable ativo. Então, está aqui, começando no universo 1, quantidade 50, streaming universo a partir do 1. Beleza? Agora eu vou mostrar ele unicast. Então, deixa eu sair aqui novamente. No, deixa eu desabilitar. E agora, a gente pode fazer isso também na ArtNet, no protocolo ArtNet, tá? Eu estou usando dessa maneira, unicast, ou seja, eu consigo indicar qual ArtNet. Então, essa é a melhor maneira, mesmo que você tenha pouco periférico, eu particularmente recomendo que você molde unicast, tá? Qual que é a diferença? Então, vamos vir aqui agora. Então, eu vou trocar o molde unicast. E aqui eu vou determinar o endereço da minha ArtNet. Se eu tivesse 3 ArtNets, então cada ArtNet teria um IP diferente, principalmente, né, os finais diferentes. Então, no caso, a minha ArtNet DeltaNet 8, 192.168. Deixa eu fazer por aqui, que senão vai dar 192.168.1.77. Confirmo. E agora eu venho cá e dou um yes e habilito aqui. Então agora pode ver que meu stream tá funcionando. Então depois eu vou fazer outro vídeo, você vai ver funcionando no real, tá? Então ele está tá, direcionado para um ArtNet. Então você consegue ter esse gerenciamento, né, da rede individualmente de cada periférico de cada ArtNet. Então cada ArtNet vai ter um IP específico, isso é ótimo. Então se você tiver problema em um ArtNet, automaticamente ele vai acusar aqui para você que está com problema. Em multicast, automaticamente ele lê automaticamente todos os IPs, tá?
Quando você tem um problema na rede lá, você não sabe qual Artnet que está com problema. Aqui não. Se ele tiver, no caso, esse Delta Net tivesse com problema, ele ia acusar aqui para mim, tá? Ele ia, exemplo, ele ia desabilitar, então eu saberia que ele não está na minha rede, tá? Então essa é a vantagem de se usar tanto em streaming como em Artnet o modo unicast, direcionável para aquele Artnet específico, tá? Então eu vou ficando por aqui, aproveitar, fazer um convite para você ainda que não migrou, que está começando essa de migrar do sistema da 2 para o sistema da 3, convido você a vir fazer nossos cursos presenciais, tá? Ou online, tá? Eu vou deixar também o meu contato na descrição abaixo do vídeo para tirar mais informações e também vai estar o link do curso online de Grêmio A3, tá? O curso é do zero, incluindo Time Coach, tá? Então, vou ficando por aqui, galera, e em breve, né, eu já vou estar postando também um vídeo mostrando, funcionando aqui no Real, tá? Valeu!